Estamos aqui hoje com escritor, autor, contador de histórias, pipeiro também, que eu tô sabendo, com Francisco Gregório. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, seja bem-vindo, se apresente. Obrigada primeiro por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado esse tempo com a gente aqui. Muito obrigada. Pois bem, Carol e Luana, eu sou Francisco, de fé, de crença, de esperança, Gregório de Gregário, reunião dos diferentes, da diferente cultura, da Silva, comunitário, filho do amor, Francisco Gregório da Silva Filho, brasileiro, de 522 anos, de crenças, de misturas e de muitas vozes. Nasci em Rio Branco, Acre, fronteira da Amazônia com a Bolívia e o Peru, e na juventude vim morar na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, no bairro de Botafogo. Mas é um carioca, gente, já. Depois de uma apresentação dessa, eu fiquei até com vergonha da minha apresentação aqui. Eu nunca me apresentei tão bonita. Não é? Mas você teve uma infância, então, na beira do rio, da Amazônia, lá na floresta, contato com a natureza. A Rio Branco é cortada, a cidade de Rio Branco, no Acre, ela é cortada pelo rio Acre. E eu fui morador próximo do rio, e meu avô tinha uma embarcação, negociava, subindo e descendo o rio com os ribeirinhos, e algumas vezes eu fiz essa viagem com meu avô, e muitas histórias de rios, histórias de peixes, histórias... De pescador, né? Vamos querer saber sobre essas histórias aí, ó. Era que idade, mais ou menos, você tinha, que você tem essas primeiras memórias com seu avô? Carol e Luana, a minha infância em casa foi ouvindo histórias. Com avô, avó, e ali foi minha iniciação, a leitura e a contação de histórias. E essa primeira infância inteira. Então, lembro, meu avô punha paletó, gravata borboleta colorida, chapéu, sentava numa cadeira de balanço na varanda de casa e contava histórias. Depois de uma época, o meu avô já sabia a história preferida de cada um. E aí minha irmã pedia, vô, conta aquela. E aí ele contava Joãozinho e Maria. E aí, quando Joãozinho e Maria eram deixados na floresta, minha irmã começava a chorar. É uma crueldade. Chorava. É triste, né? Aí, no final, quando Joãozinho e Maria vencem lá a bruxa e retornam para casa, minha irmã estava alegre. E aí pedia, avô, conta de novo. E o avô contava, ela chorava de novo, chorava. Aí, no final, alegria. E um dia, meu avô disse para nós, meus netos, quem de nós, na vida, diariamente, não é ameaçado de abandono? Abandono social, abandono cultural, abandono afetivo. Disse meu avô e calou-se. E nós, então, íamos
Teu avô era... Matutar essas frases do avô. Até hoje você ainda não conseguiu, né? Não, até hoje eu estou... E é isso, né? Nosso dia a dia, a luta continua contra as ameaças de abandono. Os abandonos pessoais também, né? Tanto nós, né? Várias Sociedade. formas de abandono. Várias formas, né? Que sabe o seu avô. Tinha minha prima que gostava da história da Maria do Borralho, Maria Borralheira, na versão, Da Cinderela. versão primeira da E Cinderela. agora eu tô curiosa pra saber qual era a sua história favorita. Deixa eu dizer a frase que meu avô disse para minha prima, que pedia Maria do Borralho, que era Cinderela. Sim. Um dia ele disse: "Ah, meus netos, minhas netas, desobedeçam. Desobedeçam. Com discernimento, corram risco de ser premiados." Porque a Cinderela desobedece a mãe, a madrasta, e vai à festa com a ajuda da madrinha. E, entre aspas, ela tem a premiação dela, que foi o príncipe. E então meu avô fazia essa referência. Foi o príncipe nada, foi o baile. Foi ao baile. Então, um avô dizendo para os netos: desobedeçam. Que aí ele dizia que as conquistas humanas das mulheres, dos homens, a maioria nasceu de uma desobediência. E aí eu cresci com essa imagem, essa frase do avô, e na juventude fui fazer escola de teatro, e apaixonado pela dramaturgia. E aí foi arrebatador quando eu li Antígona, do Sófocles. Eu li numa tradução do Milor Fernandes. Li Antígona também do Eurípides, mas a do Sófocles me arrebatou. E aí eu entendi melhor a frase do meu avô: desobedeça contra as arbitrariedades, o autoritarismo, né? Uma voz impositiva. Desobedeça e corra risco de ser premiado. Ai, Que lindo. lindo. O olhinho dela ali quer saber qual é a minha Eu tô aqui esperando. Vou nem falar, vou só mostrar. Dona Baratinha. Gente, a Dona Baratinha. Você gostava da Dona Baratinha? Ela era a maior paqueradora? Paquera muito. Como vamos... Meu avô contava, Dona Baratinha, e eu pedia: conta de novo. E o avô se aprumava na cadeira de balanço. E há muito tempo, a época dos avós, dos nossos avós, numa aldeia muito distante, varria sua casa Dona Baratinha. Varrendo a casa, Dona Baratinha encontrou uma moeda de ouro, valia uma fortuna. Dona Baratinha segurou aquela moeda com as mãos, olhou-a e perguntou: de que preciso, o que quero, o que desejo? Uma moeda de ouro nas mãos. Dona Baratinha repetia as perguntas. O que eu quero, o que eu desejo. O que eu preciso, o que eu quero, o que desejo. Pôs uma fita no cabelo, abriu a janela e entoou: quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E apareceu o primeiro pretendente.
garboso, charmoso, uma crina penteada. Era o... Não sei quem é o primeiro. Era Cavalo? Era o cavalo. Garboso, charmoso, com aquela crina Linda e penteada. bela. Dona Baratinha, quando viu aquele cavalo, suspirou fundo, mas perguntou: Senhor cavalo, como faz ao amanhecer? E o cavalo garboso, sacudindo a crina, relinchou. Ah, se tivesse crianças aqui e o cavalo balançando a crina. Dona Baratinha suspirou novamente e disse: é lindo mesmo, é lindo demais, mas eu não quero, não. E continuou à janela, com a fita no cabelo, a entoar. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E o segundo pretendente, Luana, gordo, bonito, pisando manso. Dona Baratinha, quando viu aquele Pretendente. gordo, todo malhado, bonito, pisando manso, o boi gordo, Dona Baratinha disse: Senhor boi, como faz ao amanhecer? E o boi? É assim? É bonito mesmo, é bonito demais, mas eu não quero, não. E continuou a janela, uma fita no cabelo, a entoar. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E o terceiro pretendente, do bigode nervosinho, ligeirinho, era o Ratinho? ratinho, Luana. Dona Baratinha, quando viu aquele ratinho, do bigode nervosinho, Dona Baratinha suspirou fundo, quase se apaixonou. Eu digo quase porque ela ainda perguntou: Senhor ratinho, como faz ao amanhecer? E o ratinho: Como que é um barulho de um ratinho? apaixonou-se deveras. Eu não fazia barulho. E ali marcaram o casório. Convidaram os casamenteiros, bispo, sacristão, pastor, pai de santo, rabino, os benzedores, todos foram convidados para o ofício e convidaram o grupo de funk, o grupo de pagode, a banda de forró, a orquestra sinfônica, a banda de Ipanema. Todos foram convidados, todos os músicos da aldeia convidados. E Dona Baratinha, Luana, Dona Baratinha, preparou um vestido com as cores das faíscas do sol. Nos bustos, as cores das faíscas do sol nascente. Um sol amarelando, um sol crescente.
e nos babados da saia, as cores das faíscas do sol poente, aquele sol avermelhado contundente. E vai Dona Baratinha para a igreja. E o Dom Ratão preparou um jaquetão 6 botões, gravata borboleta colorida, e vai o Dom Ratão no caminho da igreja. E lá na igreja, Dona Baratinha esperava, os oficiais casamenteiros esperavam, as comadres, os compadres, os padrinhos, as madrinhas e os músicos esperavam. E o Dom Ratão vai no caminho da igreja, e vai, e sente um cheirinho, e sente o cheirinho, e sai do caminho da igreja e vai no caminho do cheirinho. E chega na casa da Dona Baratinha, atravessa a sala, atravessa o quarto e vai para a cozinha e avista o caldeirão borbulhando, e as borbulhas lembravam as espumas da areia, das águas do mar, quebrando na areia da praia. E os caroços de feijão saltitavam no panelão, que nem milho em panela de pipoca. E os torresminhos bailavam que nem dançarinos de tango. E o Dom Ratão chegou perto, bem perto do panelão, e tibum, caiu no panelão de feijão. Na igreja, Dona Baratinha esperava. Os compadres, as comadres, padrinhos, as madrinhas, os oficiais casamenteiros, os músicos, até que alguém sugeriu: por que não primeiro a comelança, depois o ofício? Aprovado por unanimidade, e foram todos para a casa da Dona Baratinha. Entraram, atravessaram a sala, atravessaram o quarto e foram para a cozinha e avistaram a gravata borboleta do Dom Ratão. Desenhava sobre o panelão um arco-íris. Os botões do jaquetão boiavam que nem jangadas nas águas do alto mar. E o Dom Ratão, cozidinho, no meio do panelão, desenhava um coração. E Dona Baratinha chegou perto, bem perto, e Dona Baratinha sentiu um aperto no peito, uma dor no coração, um aperto no peito. E Dona Baratinha chorou, e Dona Baratinha chorou, e Dona Baratinha chorou, chorou, chorou. Uma semana depois, retornou com a fita ao cabelo, abriu a janela e entoou: quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E eu pedia: vô, conta de novo, vô. E o vô, na cadeira de balanço, com o chapéu, a gravata, iniciava: há muito tempo, na época dos avós, dos nossos avós, numa aldeia muito distante, varria sua casa. Mas, Luana, o meu avô morreu cedo. Nós, pré-adolescentes, minha mãe e minhas tias prepararam os netos para o velório. E nós chegamos no salão, e o vô ali deitado, com os olhos fechados, um semblante sereno. E eu cheguei perto, bem perto do vô, e eu senti um aperto no coração.
uma dor no peito, um aperto no coração. E eu gritei, estou com dor de baratinha. Estou com dor de baratinha. Eu experimentava pela primeira vez a dor da perda. E foi um alumbramento. E eu chorava e gritava. Estou com dor de baratinha. Estou com dor de baratinha. Tempos depois, estava eu no grupo com as meninas, piscando. Piscando. Meu avô dissera que conquistara o coração de minha avó, piscando. Disse meu avô, você pisca. Se ela piscar, você vai. E eu lá piscando, percebi o que eu estou fazendo. Eu estou repetindo as perguntas da dona Baratinha. De que preciso, de que quero, o que desejo. Eu não me basto sozinho. Eu preciso do outro. E diariamente abro a janela e entoo. Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo? Quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo? Eu não me basto sozinho, eu preciso do outro. De que preciso? O que quero? O que desejo? De meu avô ficou a memória, a voz, a história, a emoção e a cadeira de balanço. Para lá e para cá. Ai, obrigada por essa história. É isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. Ficamos por aqui. Você perguntou qual a minha história predileta. Então toma, quem mandou, Luana? É engraçado, Aqui, o porque... livro Dona Baratinha, Outras Histórias. É a história tão importante para mim que eu escrevi. Esse aqui é uma publicação da editora Rocco e da coleção de jovens leitores. E eu continuo com a Dona Baratinha. E foi em homenagem ao seu avô também, né? E é uma história que a gente conta, né, tantas vezes e não se dá conta da dimensão, muitas vezes, da história, né? De pensar sobre a história, né? Muitas vezes, o professor conta, a criança absorve e escutar com a sua particularidade é a afirmação que não existe história de criança e história de adulto, né? Assim, não existe essa... Você acredita nisso? Que toda história é para todas as idades? Para todas as idades, em diversas circunstâncias. Mas se nós ouvirmos essas histórias na infância, elas vão permanecer para sempre. E aí nós vamos fazendo escolhas, apurando, né, o discernimento a partir das leituras críticas. Né? De como Dona Baratinha superou, assim, não é que superou, né, mas ela continuou. A ideia de continuidade, eu preciso continuar, o que eu quero, né? O que eu quero para mim, eu preciso, essa ideia, né, da finitude, dessa questão da morte, né? Muitas vezes fala assim, não pode falar de morte para criança, né? A criança precisa vivenciar isso, sempre vivenciar o luto, né? Eu conto para as crianças, para os jovens, para os velhinhos, enfim, para os trabalhadores, para as mulheres. Eu conto e sempre a resposta a gente chorando igual duas loucas aqui. É uma resposta comovida, porque eu também me envolvo, né? Acordo em mim.
Então, eu estou contando, tem a minha voz, meu corpo, minha emoção, a Lembrança. memória, a lembrança. E quando é que você, sua infância, foi nesse lugar mágico? Porque você contando, a gente visualiza cada detalhe. Visualizei o rio, a cadeira de balanço. A varanda. E quando foi que você teve que vir pra cá, pra sair? Não, e a pipa? A pipa começa lá? Ou é uma coisa Aqui, Hum. aqui lembranças amorosas. A Luana sublinhou ali a palavra lembranças. Então, tem esse livro publicado pela editora Global, passou 20 anos, agora está fora de catálogo já. Mas aí no Lembranças Amorosas eu vou narrando um pouco essas experiências da infância, né? Com as histórias, com esse aprendizado. E... Eu. Pois bem. E a pipa, né, que eu perguntei do... A pipa, Luana... Surgiu lá? Porque eu brincava, era o meu brinquedo preferido. Empinar os papagaios, as cafifas, pepetas, as pandorgas. Lá falava o quê? Pipa, papagaio? Papagaio, mas pipas também. Pipa também. E no Brasil tem um vocabulário rico, né? Pandorga, cafifa, pepeta, peão, arraia. Nossa, eu nem sabia que tinha tantos nomes. Muitos nomes pra para pipa. Uma brincadeira que os meninos gostam, as meninas gostam também. São rejeitadas, coitadas. Empinar, né? E eu confeccionava pipa na infância. Um artista completo. E com papel de seda. E até, Luana, com 14 anos, fiquei com o desejo de ter uma bicicleta. E aí, meu pai, minha mãe, meu pai é funcionário público federal, trabalhava o dia inteiro, minha mãe professora. Nós éramos 8 irmãos, morreu uma menina, ficamos em 7 irmãos. Então, não tinha dinheiro para esses presentes tão caros. E aí eu resolvi criar uma fábrica de papagaio, de pipas, para vender para os pais das crianças, os vizinhos, os colegas. E eu estava num momento muito bom, conquistando os recursos para comprar a bicicleta. Mas um dia chegou minha irmã da escola, acompanhada de uma colega. Eu olhei aquela colega da minha irmã, bonita, e eu estava saindo com um carregamento de pipa nas 2 mãos. Aí minha irmã e a amiga dela disseram: quando é que você vai deixar de ser menino? Eu estava com 14 anos. Ali eu decidi parar de fazer pipas e de brincar com pipas. Achei que você ia ser um negócio de pipas. Eu falei, agora que eu vou ser empresário de pipas mesmo. e vou comprar a minha bicicleta. Era lá, já estava... Eu falei, caraca, eu achei que pipeiro era só porque ele soltava a pipa, mas ele revolucionou o negócio de pipas. Eu falei assim, nossa, agora você desistiu a partir desse comentário. Foi. Porque eu estava até vendo aqui, porque você era muito envergonhado também. Muito tímido, ainda sou. Né? Mas aí, minha avó, que era contadora de histórias, contava história para a gente na cozinha, com a colher de pau, cozinhando e fazendo doces e contando assim, dançava, cantava, cuidava de uma horta. E um dia, com 96 anos, ela disse: estou cansada. Deitou e morreu. Nossa. 96? 96. 3 dias depois do funeral, minha tia apareceu com uma caderneta e a letrinha da minha avó, deixando uma herança para mim. E minha tia trouxe a herança. Desculpa. A herança era uma trouxa de retalhos dos enxovais da minha avó. Pedaço de pano. Restolho, né? Os pedaços.
as sobras. Isso. E uma caixa de madeira que meu avô tinha feito para minha avó, uma caixa de madeira, ali naquela caixinha de madeira, os apetrechos de costura, agulha, carretéis, botões, fechiclé, tesourinha. E aí foi minha herança da avó. O que eu vou fazer com essa herança para manter essa memória viva, produzir sentidos com esse presente? Aí resolvi fazer pipas. Pipas que eu costuro os retalhos, vareta de bambu, linha 0 ou linha corrente, linha 10. E aí eu vou bordando, pregando botões, costurando as pipas. E aí o compromisso do voo das pipas é com a memória, com a lembrança. O compromisso é o voo imaginário, é com a imaginação. Aí a trouxinha da minha avó rapidamente acabou. E eu fui apresentando as pipas para os amigos, as amigas, e não deu outra. Até hoje eu recebo de presente das amigas, amigos, trouxinhas. Essa aqui era da minha avó, essa aqui era da minha mãe, essa aqui era do meu enxoval na infância. E aí eu vou ali, continuo confeccionando pipas com essas memórias, não só minhas, mas as memórias do grupo que está em volta, né? E aí eu não vendo as pipas, e elas vão para a moldura, para melhor preservar. É uma arte linda, linda, linda. Eu já vi alguns no seu Instagram que você coloca. Nossa, é lindo. E sempre é diferente, né? Sim. Porque são memórias diferentes, né? Lindo. Então, quando você, Carol, tiver uma trouxinha de lembrança, pode deixar que eu faço uma pipa. Que lindo. Luana. E aí você veio desse mundo mágico, desse mundo encantado, né? Porque são tantas coisas, né? Eu fico imaginando, nossa, como uma criança vivendo nesse lugar, realmente, como ativa todo esse imaginário mesmo. E aí você teve que vir para o Rio, porque sua família veio para o Rio, né? Sim. E aí mas antes de vir para o Rio... Você veio com quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade e estudava no ginásio, no Colégio Acreano. E aí organizaram um evento. E aí eu me ofereci para contar histórias durante o evento, no palco do colégio. E aí, com 14 anos de idade, eu subi ao palco para contar histórias. Aí eu contei as histórias que eu ouvia da minha avó, do meu avô. E aí, de lá para cá, eu não parei. Isso foi em 1963. Vocês nem pensavam em nascer. E aí deve ter emocionado todo mundo, né? Todo mundo deve ter falado, você nasceu para isso? Como é que foi? Alguns comentários positivos, outros desconfiados, né? E alguns diziam sinistro. Mas eu era um narrador. E subia no palco e contava histórias. E aí a família resolveu mudar para o Rio, nos anos 60. 66, cheguei ao Rio, jovem, e a família foi morar no bairro da Glória, e eu não conhecia ninguém, não sabia de nada, e aí eu comecei a andar ali, Largo da Glória, Aterro do Flamengo, Quebrando as Esquerdas, Museu de Arte Moderna. Nos anos da Cinemateca, o museu oferecia teatro, a Miradade com o grupo Construção, com as oficinas, as galerias com os artistas plásticos. E aí eram os meus dias chegando ao Rio. E eu digo que eu fui salvo
pelo MAN. Então, a minha salvação eu devo ao museu e às linguagens artísticas que me incluíram, que disseram, ora, você também pertence. Então, meu pertencimento teve ali no MAN o marco inicial, né? Como é importante, né, essas atividades dentro de museu, de espaços culturais, de levar o jovem. E ele se sentir pertencente também nesse lugar, né? Porque isso é muito difícil, né? Ainda existe um debate, acho que muito contemporâneo ainda, sobre essa porta invisível que existe da rua para dentro de um museu, para dentro de um espaço cultural, que muitas vezes a gente não se sente pertencente desse lugar, né? E porque é preciso coragem, né, para entrar, né? E muitos jovens, assim, olha, vou, não vou. Será que eu tenho que pagar? Será que posso entrar? Eu acho que será que eu tenho que ser convidado, né, para entrar? Eu estava falando há pouco tempo com um grupo de amigos, de gestores culturais, falando exatamente isso. Gente, eu acho que toda porta de museu deveria ter uma frase. Pode entrar. Juro. Aí eles começaram a rir. Eu pensei, gente, é sério. Fique à vontade. Assim, em letras grandes, assim, pode entrar. De segunda a tal, um horário de funcionamento claro, uma frase convidativa. Esse espaço é seu, é um espaço público, sabe? Porque é uma coisa boba, mas você sempre... às vezes no museu, tá funcionando hoje? Aí eu fico lembrando, não, terça-feira não funciona, CCBB, segunda, né? Museus, casas de memória, bibliotecas, centros culturais, centros comunitários com atividades artísticas. Tem que convidar, tem que preparar, elaborar os convites para os que chegam e bispam assim, desconfiados. Entre. Não é? Tinha que ser uma coisa assim, uma coisa convidativa. Eu também já me senti assim. Agora que eu acabei de lembrar que uma vez eu fui na Biblioteca Nacional para resolver uma coisa, eu olhei assim, cheguei pro segurança, eu posso entrar? Aí ele, claro, tipo, como se fosse uma coisa óbvia. Eu lembro que o negócio de desobedecer... Eu lembrei isso agora. De desobedecer, da frase do seu avô, me veio essa memória agora. Acho que meu primeiro grande... Mãe, acho que você não sabe disso. De desobedecer. Acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E aí a escola pediu para fazer um trabalho. E aí, assim, cara, onde eu vou pesquisar? Não tinha, né? Não tinha internet, tinha nada, né? Falei assim, o meu sonho era conhecer a Biblioteca Nacional. Falei com uma amiguinha. E assim, como que vai para o centro da cidade? Eu sei, porque eu sempre vou com minha mãe. Pegamos o ônibus, falei que eu ia fazer o trabalho escondido, né? Vocês foram sozinhas? Viemos sozinhas pro centro da cidade. Assim, naquela era outra época, mas assim, viemos sozinhas. Aí eu pensei, eu sei onde é, paramos, entramos, assim, todas... Entramos na biblioteca, ali na Cinelândia. Aí chegamos todas empolgadas. Não, nós viemos fazer um trabalho. Imagina, 2 pirralhas, né? E aí a mulher olhou pra nossa cara. Não, vocês não podem entrar. Mentira. Tipo, não pode entrar. Aí eu, por quê? A gente veio pesquisando. Não, a biblioteca era para criança, assim, para trabalho escolar, é a outra biblioteca. Era a biblioteca demonstrativa, Euclides da Cunha, lá no prédio do MEC. Ali que é aquele prédio lindo, que tem os pilotis, os azulejos, aquele painel maravilhoso. E a gente... Criou um trauma. Não, eu falei assim, não vamos ficar por baixo, não, vamos descobrir onde é. Visitar. E fui lá, eu e essa minha amiga, que eu nem lembro o nome dela, tadinha. Mas, assim, essa história ficou marcada, porque a gente foi perguntando onde é, que não sei o quê. E fomos nessa biblioteca, mas ficou o trauma de não ter conseguido entrar. Eu comecei a trabalhar... Você voltou lá depois? Voltei. Adulta? Adulta. Eu comecei a trabalhar com servidor público, funcionário público, lá no prédio do Capanema, lá no Palácio Capanema, ali o prédio do MEC, no Ministério da Educação e Cultura. Mas teve uma fase de computador. Em 70, eu comecei a trabalhar lá em 79. E concluí 40 anos de serviço público, me aposentei na Biblioteca Nacional. Então, eu sou... Você estava lá no dia que eu fui, sou aposentado da Biblioteca Nacional. Ele lembra de você, Carol. Ele lembra do dia que eu fui. Aquela pirralhinha ali.
Mas é isso, né? A gente não tem informação. Sim, não se nasce sabendo, né, Gregório? Assim, são saberes da cidade que a gente só sabe vivendo, né? Eu acho que deveria ser uma coisa mais até didática dentro das escolas. Um dia, uma matéria, algo que falasse, ó, gente, vocês podem ir no museu tal, esse museu é do município, esse é do estado. Algumas escolas, alguns professores têm essas iniciativas, né? Depende muito do professor. Né? Tem professor legal hoje, tem professor contador de história, Sim. leitor. Claro que tem as exceções, mas a grande maioria, professor leitor, gosta de incentivar que os alunos... Mas não deveria ser algo do professor, né? Que devia ser algo da instituição em si, do Estado, do governo, né? Algo maior. Mas me conta, que você foi contador mesmo, você teve uma formação antes de se entender aí como artista? Sim, porque lá naquele ginásio, em Rio Branco, Acre, no segundo ano ginasial, eu e uns colegas, das meninas e os meninos, nós criamos um clube clandestino de leitura. Clandestino de leitura é muito bom. É tipo a Sociedade dos Poetas Mortos. Porque nós saímos da sala e a escola tinha uma escada do primeiro para o segundo piso, uma escada enorme. Embaixo da escada tinha uma lâmpada. E na sala de aula, nós tínhamos que estudar as matérias para a prova. Nós fugíamos da sala de aula e nos reuníamos debaixo da escada, debaixo da lâmpada, para ler contos, poesia. As meninas levavam os cadernos, que as meninas gostavam de escrever pensamentos. Diário, que coisa fofa. Era uma espécie de diário, mas era um caderno de pensamentos, que eram fragmentos, frases de filósofos, poetas. Né? E aí, então as meninas se incluíram com os pensamentos, incentivando que a gente também escrevesse, mas nós líamos em voz alta contos, poemas, crônicas, textos curtos. E aí a diretora descobriu que o nosso clube clandestino. Gente, tem gente que foge da escola para fazer o quê? Fazer besteira na rua, entendeu? Para namorar. O Gregório, ele fugia da escola para fazer o quê? Para estudar poesia. Nem fugia da escola, era da escada da escola. Aí a diretora mandou tirar a lâmpada. Mentira! Ai, que carrasca. Aí ficamos no escuro, não. Aí acendi uma vela assim. Vocês têm que estudar, olha a prova e tal. E aí tinha um colega que o pai dele era eletricista. Aí o pai bolou uma gambiarra. Aí nós montamos a gambiarra que o pai do colega criou e voltou a luz. Deu-se luz, lux. E vida aí louca, voltamos vocês. a ler. Vida louca de leitor. Clandestinamente ali. Clandestinos mesmo. E aí a professora descobriu. Aí, novamente, aquele sermão. Vocês não podem ler, gente. Olha imagina. a prova, vocês... E aí ela queria traduzir. Aí tinha um colega que tinha a casa dele, era vizinha da escola. Aí, Carlos Alberto, leve o Francisco Gregório, porque ela percebeu que eu exercia uma certa liderança no grupo. Leve o Francisco Gregório para ver sua casa. Aí eu saí da sala com ele, fui na casa dele. Uma casa com grade, garagem, 2 carros na garagem. A varanda com sofá, poltrona, as janelas com cortinas, um casarão. Aí eu andei, fui à cozinha, todos os móveis, utensílios, dos quartos. Aí voltamos e entramos na sala. Francisco Gregório, você viu a casa do pai do Carlos Alberto? Sim, o pai do Carlos Alberto
é contador, contabilista. O pai do Carlos Alberto tinha profissão, pôde namorar, noivar, casar, criar família, ter casa. Agora pensem vocês, meus alunos, quem é que vai poder namorar? Poeta. Qual poeta que vai poder comprar casa, noivar, casar? Era uma ameaça. Gente, Aí não deu outra. Nós terminamos o ginásio e a maioria foi fazer técnico em contabilidade. Para ter 2 Para carros. poder namorar, para poder casar. E assim eu fiz contabilidade. Eu vim para o Rio estudando contabilidade e passava o dia no MAN e à noite ia para a escola. E aí fui formado em contador. Trabalhei 3 meses numa grande empresa que me contratou como... Trabalhei 3 meses, carteira assinada, aí desisti e aí nunca mais fui um contabilista, um contador. Mas é engraçado a língua, né? A língua. Você ainda continua contador. Contador! Exatamente. Só vinha isso na minha cabeça. Né? Não é lindo, né? Não deixei de ser contador, professora. Não deixou de ser contador. E aí lá no MAN me incentivaram, eu fui então, fiz as provas de ingresso na escola de teatro, que era FEFIERJ, depois... Eu estava falando para Luana, Unirio. O Gregório é antes da Unirio. Que Me conta isso, Gregório. Como é que foi isso? Ele criou o curso da Unirio, né? Aí fui fazer... Fugia da Unirio também? Aí de 72 a 75, fiz a escola e aí criei lá um grupo de teatro, ensaio, montamos espetáculos infantis, musicais, de adultos, apresentamos nos teatros. Mas os professores, os colegas diziam que o Gregório é um ator diferenciado. Ele é mais um narrador. E aí eu fiquei nesse trânsito de ator, depois diretor, dirigi espetáculo, dirigi shows musicais, muitos shows com cantores, compositores. E trabalhando também como ator, mas eu percebi que eu tinha um caminho de narrador. E aí fui trabalhar em rádio, o locutor, apresentador de programa, programador de rádio, fui diretor de rádio. Qual rádio? Algumas. E tive a sorte, o privilégio de trabalhar, que eu era do grupo de arte na educação, Vânia Abramovic, em São Paulo, Bartolomeu Campos Queiroz, enfim, um grupo grande. E aí fui trabalhar no Ministério da Educação e Cultura, na Secretaria de Cultura, que não tinha Ministério da Cultura. E como hoje, né? Ali no prédio do MEC, Palácio Capanema. E ali eu tive a sorte de conhecer um velhinho que ia uma vez por semana esperar a namorada. E aquele velhinho sentava com o guarda-chuva e eu passava, olhava aquele velhinho sentado e eu tinha arrumado lá a recepção com revista, livros, para os convidados chegarem ali e ler. E ele não lia. Aí eu fui lá. Senhor, o senhor pode ler, quando eu falei, levantou a cabeça. Carlos Drummond de Andrade. Aí ele, Aí eu fiquei sem jeito. Dormência na hora. Sentei no sofá. Meu Deus, aquele mandou silêncio. Aí falei, seu Drummond, eu sou seu leitor. Aí, silêncio. Eu gosto muito de ler suas crônicas, seus poemas. Aí não avançava. Aí eu disse, seu Drummond,
Eu sou contador de histórias. Conto histórias nos palcos, em rádio. Aí ele levantou a cabeça, olhou para mim e perguntou: você já leu o texto, o narrador? Eu, não, senhor. O narrador é o texto do Walter Benjamin, um filósofo alemão, e na Segunda Guerra, fugindo da guerra, e se matou. E esse filósofo escreveu muito sobre educação, sobre cultura e sobre as questões relacionadas a narrar história. Leia o texto. Eu, sim, senhor. Aí corria. Aí não tinha uma publicação no Brasil ainda de uma tradução do texto, que o texto foi escrito em alemão, mas tinha uma tradução publicada em Portugal. Aí os amigos conseguiram. Na outra semana eu tinha lido Seu Drummond, eu li o narrador. Pronto. E aí ele pedia para eu contar as histórias da minha infância lá em Rio Branco, e ele contava para mim as histórias da infância dele em Itabira, Minas Gerais. E aí estabelecemos essa relação de um escutar o outro. O texto narrador ainda é o texto mais emblemático para os contadores de histórias até hoje. E é importantíssimo que os contadores leiam. Hoje já tem a primeira tradução publicada no Brasil, foi do Rouanet. Foi em 1981. E depois outras traduções. Agora uma professora da PUC publicou um livro que é Walter Benjamin, o contador de histórias. Belíssimo, com o texto narrador e outros textos do Walter Benjamin, importante filósofo, escritor do início do século XX, alemão. É mole, aí, tem uma dica de Drummond. Olha que maravilha, tem uma lê, dica de... Lê o narrador. E aí, Carol e Luana, como o Drummond queria contar a história, ele estava numa fase que ele queria falar da infância. E ele, então, me contou que ele era muito tímido. Aí eu falei, eu também sou muito tímido. Lá na escola, lá em Rio Branco, eu até hoje, eu conto história, eu acho que é por causa da minha timidez. Aí ele disse, eu era tão tímido que eu ia da minha casa para a escola, que ficava perto, eu ia andando de cabeça baixa, ia chutando o chão. E nesses chutes na terra, na rua, de quando em quando saltavam cacos, cascalhos, que Itabira é terra do minério, né, do ferro. Chega, brilha mesmo o chão, né? Aí saltam os cacos. E aí eu reuni esses caquinhos, levava para casa. Eu gostava da poeirinha nos cacos. Aí de quando em quando eu pegava aqueles caquinhos, eu criei em minha casa um museu de cacos. Drummond me contando. Criei um museu de cacos. Um dia, eu arrumando, juntei os cacos e criei o primeiro mosaico. E aí eu entendi que a minha inteireza de vida é constituída de caquinhos. E aí os poemas que você gosta de ler, moço Francisco, os poemas, as crônicas, são caquinhos que constituem a minha inteireza. E foi aí, nesse momento, que eu descobri a minha importância do Francisco Gregório, contador de história. Até então, eu contava história, mas não tinha esse eixo, né? E aí, a partir dessa conversa com Drummond, eu, então, decidi. Eu sou um contador de histórias. Vou contar história na vida, para minha vida, aí na vida, durante a vida. E isso foi em 1980, e firmei aí contando histórias, trabalhando com a dramaturgia, com teatro, com rádio,
E aí fui convidado pelo Afonso Romano Santana, poeta mineiro, quando ele assumiu a Biblioteca Nacional, convidou a professora Eliana Yunes, professora da PUC, doutora em literatura, e criaram o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, ProLer. ProLer. E me convidaram para ser o primeiro coordenador do ProLer. E aí nós assinamos um convênio com aproximadamente 600 municípios do Brasil. E nós andávamos esse Brasil com uma equipe grande de poetas, escritores, mediadores de leitura, bibliotecários, e nos seminários seduzindo... Você conhece esse Brasil todo? Todo. Você já foi em de todos Roraima os estados? Todo. Não só as capitais, mas algumas regiões nos estados. Ele juntou os caquinhos dele. Nossa, E aí, pois é, eu entendi que o contador de histórias, ele é constituído de cacos, que é o repertório, né? Sim. O acervo é o mosaico. Então, o meu acervo é constituído de caquinhos, e isso é minha inteireza. Então, aí trabalhando com a leitura, nós entendíamos que tínhamos que envolver editores, livreiros, bibliotecários, mediadores de leituras, poetas, escritores, os editores e professores, e um protagonista até então afastado dos programas de leitura, o contador de histórias. Aí eu, Afonso e Eliana, puxamos os contadores de histórias tradicionais e queríamos os contadores de histórias contemporâneos, que já contavam histórias com os livros, com os textos clássicos, com os textos contemporâneos. E aí nós sabíamos de um grupo pequeno. E aí eu e a Eliana começamos a desenvolver oficinas de formação de contadores de história. Na Biblioteca Nacional, na Casa da Leitura, que nós inauguramos em 93, ali em Laranjeiras. E aí começou. E aí muitos dos contadores de histórias hoje, atuantes, foram ali sim, revelados e começaram a viajar, porque eu convidava, vamos viajar por esse Brasil contando história. E aí eram os auditórios lotados, o contador de história contava uma história, comovia, as pessoas ficavam comovidas. E ali entendiam que a leitura, as ações para a difusão da leitura, a formação de leitores, essas ações precisam desse protagonista também importante, o contador de história. Os tradicionais e os contemporâneos. E aí, eu acho que era isso que você queria saber, como que o contador de história... Sim. E essa oralidade que você teve desde a sua infância, a adolescência, com os grupos de teatro... Você acha que qual é o caminho dos contadores de história? Porque tem aquela linha de gente que fala que a rádio é algo que já é ultrapassado e a gente não vê isso, pelo contrário, estamos aqui. O podcast hoje em dia é uma nova rádio, é uma nova maneira de ouvir, porque são programas atemporais que a pessoa pode escutar hoje, como pode escutar daqui a 10 anos, que o conteúdo, né, está aqui presente, imortal, nas plataformas. E o contador de história, você acha que qual é o caminho dele? Hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, dia do baobá, também é um dia que se celebra a luta a favor da inclusão. E eu estou fazendo um parêntese aqui para sublinhar o que você falou sobre o rádio. E o Brasil tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas cegas completamente. E mais milhões de pessoas com deficiência de visão. E essas pessoas gostam muito de ouvir rádio. E não só essas pessoas, né? Outras pessoas gostam de ouvir histórias contadas no rádio.
Eu proclamo o tempo todo para os contadores de histórias: procurem as rádios, contem histórias na rádio, gravem histórias. Agora, com essa nova O podcast. Novo modelo. Isso que eu ia perguntar também. O que você acha, você como uma pessoa que trabalhou muitos anos com rádio, né? O que você acha dos podcasts, assim? Você consome podcast também? Não, eu não sou... Eu sou leitor, então eu dedico muito à leitura e eu ouço, mas eu ouço rádio. Entendi. Pela manhã eu ligo rádio nas emissoras, ouço muito rádio. Gravei muitas histórias para a Rádio MEC, Rádio Nacional, e aí criei rádios comunitárias, rádio escolar, a Rádio Recreio, que é a rádio que era no recreio da escola, tinha uma rádio né, do recreio, rádio... Nas escolas municipais? Municipais e também nas comunidades, rádios comunitárias. E, enfim, eu sou um incentivador da presença dos contadores de histórias nas estações de rádio, comunitárias ou oficiais. E procurem Carol, Luana, contem história no rádio. Incentivem os contadores a contar histórias em rádio. E agora tem os áudios, o audiolivro também, né? Muita gente está agora... uma nova forma também, né? Que cada vez mais está sendo incentivada, né? O audiolivro. Já fez algum? Já participei de alguns livros, contando um capítulo, né? Contando uma história, mas ainda não fiz um livro. Eu gosto muito do livro físico, né? Eu trouxe aqui, né, Luana, para você, o Travessia, Memorial de um Contador de Histórias. Ai, que chique. Aí a editora, por delicadeza, olha o que a editora fez, Luana. Um marcador. Ai, que lindo! Lindo, Um né? marcador que é uma pipinha. Lindo, lindo. Então, já ali... A sua cara. Ali o presente para a Carol e o presente para você. Muito obrigada. Travessia, Memorial de um Contador de Histórias. Aí eu conto um pouco essa... pela pipinha. Lindo. Conto um pouco. Isso foi um mimo da editora, foi uma surpresa. Ela mandou um pacote de livro para casa quando eu abri. Lindo, lindo. Aí já fizemos lançamento em livrarias. Agora, início de outubro, tem a Primavera do Livro. Também estarei lá com o livro. Aqui, ó. Eu li o Guardados do Coração dele, indico também, maravilhoso. Ele está fechado. Você pode abrir? Claro, que eu queria mostrar, pedir para você ler uma. Luana, então eu ouço ainda hoje muito rádio. E acho que o rádio ainda é um veículo importante. E curioso, na Rádio MEC, eu gravava as histórias, e as histórias eram veiculadas pela manhã, à tarde, a mesma história à tarde e à noite. E na madrugada, a grande audiência é do ouvinte da madrugada. Taxista, vigias, trabalhadores que estavam de plantão à noite, ouvindo rádio. Aí ligavam para a rádio. Pediam, né? Conta de novo, bota de novo. Eu sou da época do disquinho, dos coloridos. Do Braguinha, né? Das adaptações do Braguinha. Olha esse trecho aqui, Olha esse trecho aqui, Luana. Eu sou a bruxa e sou a fada. A todo instante convivem em mim a bruxa e a fada. A feiura e a beleza. A maldade e a bondade. É só eu querer, posso acionar dentro de mim essas duas entidades. E às vezes, por descuido, elas aparecem em mim, sem minha permissão, sem meu consentimento. Desculpa. Você fala da avó. Minha avó que dizia isso. Lindo, lindo. Então, esse livro aqui me marcou muito porque foi na pandemia. Então, assim, eu sentia muita falta da minha avó. Você leu na pandemia. E aí foi assim... É publicado pela Semente Editorial,
E aí tem a Larissa, que é a editora, cuidadosa com as edições, e também ela editou o Travessia. Ai, aqui eu abri sem nenhuma marca, aí apareceu aqui. Meu avô tinha razão. Eu tenho medo desta ameaça constante, presente a todo instante, de ser abandonado afetivamente. Eu tenho medo desse abandono social. Eu tenho medo da solidão e da morte. Vovô, eu tenho medo. Daquilo que você falou, né? Eu estou muito feliz de te ter aqui nesse momento, que acho que são tantas histórias, são tantas coisas boas, e o Gregório, ele lê todos os dias na página dele. Sim. Lu, a casa dele é uma floresta. Eu vi! É uma floresta. Eu falo assim, que eu pensei, gente, eu tenho um monte de dificuldade de cuidar das minhas 10 plantinhas ali. Como que São quantas? surgiu isso? Eu preciso ter plantinhas. São quantas As plantas? plantinhas, muitas. Desde sempre, Acho que né? mais de 50. Mas aí, no início da pandemia, eu resolvi diariamente, no alvorecer, entoar na janela alguns fragmentos de canções populares e também de ler fragmentos de texto. Então, no alvorecer, 5 horas, 5h30, 6 horas da manhã, eu estou na janela, os vizinhos ouvindo o que eu estou lendo, estou entoando. E ali na minha sala, onde é uma biblioteca e um jardim. É um jardim secreto. Ali é um ambiente de leitura. Um lugar encantado. E aí o Instagram é chico.greg, as pessoas podem ver. Podem entrar lá no Instagram, gente, e conhecer um pouquinho desse mundo encantado do Gregório aí, que vocês vão ver só. E no Facebook é Francisco Gregório. E tem um canal no YouTube, Francisco Gregório Filho, é o canal onde eu faço as lives com os convidados. E eu tenho um grupo, Luana e Carol, tem um grupo que se chama Os Veinhos Narradores. Nós somos 3, é um trio. José Matos, que é um arquiteto, avô, ele é conhecido muito como vovô vegano, que ele divulga as práticas da alimentação vegana. E a Regina Porto, que coordena o projeto Viva e Deixe Viver, de voluntários, leitores, contadores de história em hospitais, nas enfermarias, nos quartos para a infância e para os jovens, seus familiares. Aqui no Rio são 22 hospitais que recebem esses contadores. E somos nós 3, Regina Porto, José Matos e Francisco Gregório. E aí nós formamos os Veinhos Narradores. Me conta um pouquinho, então, sobre essa questão da terceira idade, se você acha que falta algum incentivo, se as pessoas veem com outros olhos, essa questão, tem gente que fala que é a melhor idade, o que você acha disso? Se você prefere o termo terceira idade, ou você acha que não tem que ter uma terminologia sobre isso? Eu contei história num grupo de senhorinhas. E lá pelas tantas, não sei porque eu falei que era velhinho, LH, velhinho. Bom, contei, aí no final veio uma senhorinha falar comigo. Professor, não fale velhinho, não. Eu parei assim, por quê? É arrogante. E como é que eu falo? Veinho, que é amoroso. Aí eu adotei a palavra veinho, por isso que o grupo é os Veinhos Narradores. E aí algumas pessoas dizem, eu tenho 80 anos, mas pareço que tenho 25. Eu não. Eu tenho 73 anos e pareço um homem de 73 anos, com todas as marcas, as travessias,
os fracassos, as vitórias. Tinha um escritor importante do século XX, argentino, Jorge Luiz Borges, e tem um livro dele que é Borges Oral. E ele escrevia e dizia que o escritor, contador de histórias, precisa falar não só das vitórias, de suas vitórias, das vitórias humanas, mas dos fracassos, né? Das dificuldades da vida, para contemplar um pouco a complexidade humana. Então, eu sou um velhinho de 73 anos, com essa complexidade de luta de vida, com muitos fracassos e vitórias também. Eu estou aqui contando vitórias, né? Gregório conta vitória, porque eu incluo os fracassos, as dificuldades, as passagens de dor, né? Sim. Gregório, nós também temos um presentinho para você. Tá aqui. Aqui do Godot. Mas eu queria que ele falasse um poema, declamasse um poema, ou algum trecho pra gente finalizar esse papo, porque poderia ter um episódio, 2, 3, 4, 1000, que ainda teria muitas histórias. Então, vou Sim, falar. Pode falar. Eu recebi da poeta, escritora mineira de Divinópolis, o livro dela, Poesia Reunida, de presente. Já tem um tempo. Abri o livro e o meu primeiro olhar foi para um poema chamado Solar. E o poema dizia assim: minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, mas cantava. E aí eu pedi licença a Délia e: Délia, eu posso contar esse poema para você? Ela: sim. Aí eu comecei. Mandei cair minha casa, mandei cair de amarelo, caiei. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, mas cantava. Mandei cair minha casa, mandei cair de amarelo, caiei. E esse é um exemplo do leitor que encontra no texto as referências. Quando eu li o poema, eu fui imediatamente transportado para a minha infância, minha casa, minha mãe na cozinha, cozinhando e cantando. E cantava essa música. Essa música é um canto de trabalho, de terreiro, afro. E aí eu juntei a voz da minha mãe com o poema da Délia, que é isso, essa beleza. E assim concluímos a nossa conversa. Obrigada, com mais esse Gregório. presente. Muito, muito, muito. Eu e Luana estamos muito agradecidas por você ter tido essa disponibilidade, esse carinho de estar aqui com a gente. Curioso, olha ali. Bem ali. É uma lembrancinha só. Uma lembrancinha para você do Godot, do Esperando Godot aqui. Muito obrigada por esse momento, esse presente. Cuidado. Vem cá. É uma cachaçinha de Paraty.
Uma Gabriela, É cravo uma- e canela. É uma energia, né? É, uma Gabriela, cravo Muito e obrigado, canela. olha que beleza. O frasco, né? Isso lembra muito os licores da minha infância, né? Sim, O sim. licor que meu avô preparava, de jaca, de genipapo. Nossa, eram umas garrafas grandes e os copinhos em volta, Esse né? vidrinho é de licor É, também. né? É. Muito obrigada, Muito obrigado, Gregório. muito obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência de vocês aqui comigo, atenção, carinho. Não, é só admiração. É Admiração admiração pelo demais. seu percurso, pelas suas histórias, por tanta coisa que eu queria ainda perguntar aqui. Pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade também de ter vindo. E eu queria dar mais o livro. O Travessia tá aqui, ó. O Travessia tá aí. E o Ler e Contar, Contar e Ler. Ai, que linda. Eu tô nesse caminho, né? Sou Obrigada, Gregório. de contadora de histórias, mas é preciso coragem. É preciso coragem. Mas eu Sim. tô nesse caminho. Adoro contar histórias. Muito obrigada, muito obrigada. E você que ficou até aqui, escutando, vendo, muito obrigada por estar aqui. Compartilha, né, Lu? Como que é que você fala? Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pra todo mundo. Segue também o Instagram do Gregório. E é isso, gente. Muito obrigada a você que ficou Obrigada, até gente. aqui. Obrigada. Tchau, tchau.